Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8 é um capítulo da Bíblia muito citado por muitos, por muitas pessoas, porque é um capítulo que traz muita esperança e muita verdade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque Jesus Cristo justifica todo aquele que nele crê. E aqui Paulo aconselha para que nós andemos no Espírito, mortifiquemos as obras da carne. No versículo 12 ele diz: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então o Espírito Santo que habita em nós nos vivifica, para que nós possamos viver para Cristo, agradando a Jesus Cristo, e não agradando a nós, as nossas vontades carnais. No versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, todos os que creem no nome de Jesus são filhos de Deus e recebem o Espírito Santo de Deus e são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, graças a Deus por isso. A misericórdia, a graça de Deus é completa. Nos dá vida eterna, perdão e nos vivifica para vivermos para Cristo. Pai querido de amor, perdoa todos os nossos pecados, nos abençoa e nos ajuda a entender e a proclamar e a nos alegrarmos sempre na Tua graça. Amém.